TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 9 de maio. O que você vai ver a seguir? Garagem de ônibus pega fogo em Petrópolis. Redução da frota de ônibus após incêndio gera atraso e demora na prestação do serviço. Sindicato dos Rodoviários afirma que não haverá demissão nas empresas de ônibus. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na madrugada de hoje, um incêndio destruiu 78 coletivos que estavam na garagem das viações Petroíta e Cascatinha, na Rua Coronel Veiga, no centro de Petrópolis. Militares de 4 quartéis do Corpo de Bombeiros de diferentes municípios atuaram para conseguir conter as chamas. Garagem da Petroíta pegando fogo nesse momento, 2 horas da manhã. Tragédia anunciada. É o que dizem os moradores que presenciaram o grande incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha na madrugada dessa terça-feira. E a possibilidade do fogo se alastrar e atingir as casas do entorno gerou medo e preocupação. Rezar, pedindo a Deus, que não tivesse atingido ninguém, que não tivesse nenhum ferido e que resolvesse o mais rápido possível, apagasse aquele fogo ali o mais rápido possível. Mas a gente via que estava aumentando cada vez mais. A garagem está situada na Rua Coronel Veiga. As empresas que são responsáveis por atender a mais de 40% das linhas de ônibus do município alegaram que há indícios de que o incêndio tenha sido provocado. Nas casas a gente viu o início desse incêndio. Um funcionário da Petroíta se feriu após tentar escapar do incêndio. Segundo informações preliminares, a vítima pulou de um muro para fugir das chamas e agora está sob atendimento médico. Na manhã dessa terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis informou que ninguém havia se ferido durante o incêndio, mas os familiares da vítima se pronunciaram pelas redes sociais informando o ocorrido. Quem mora próximo ao local afirma que o barulho das explosões deixou todos apavorados. Aquilo foi aumentando muito, umas explosões enormes, que balançavam os vidros lá em casa. Os vidros lá em casa começaram a balançar toda hora que dava um tiro daquele e os estrondos demoravam um do outro. Aí depois os tiros foi aproximando mais, dando vários tiros rapidamente, muito próximo um do outro. Aquela fumaça preta, bem preta mesmo. E o fogo muito forte também, o fogo bem forte. O incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. E para ser contido, foi necessário a atuação de militares de quartéis de Petrópolis, Itaipava, Nova Iguaçu e Magé. Dos 68 veículos danificados, pelo menos 10 deles faziam parte da última aquisição das empresas. O enfermeiro Fernando Correia presenciou grande parte do incêndio na madrugada de terça-feira e afirma que os bombeiros tiveram dificuldade para conter o incêndio devido à falta de hidrantes. A água foi tirada ali de uma das casas que tem aqui na piscina, quer dizer, uma empresa como a Petroíta, não é? É para ter hidrante. Porque lá embaixo parece que tem, mas depois da garagem. E os pessoal que moram aqui do lado realmente estão reclamando que isso aqui é para ter hidrante. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a dificuldade em apagar ocorreu devido à falta de um sistema preventivo no local, onde os ônibus estavam estacionados. A corporação informou ainda que o procedimento de usar águas de piscinas próximas é normal por ser uma fonte de captação de água. Em média, 16 militares estiveram envolvidos na ocorrência, que prejudicou quem dependia dos ônibus para se locomover. Agora vai ficar pior para a gente que depende do condutor. Igual eu pego 2 horas no trabalho. Eu saí de casa às 10h30, tive que descer tudo a pé, porque não tem ônibus para cima.
Vou ter que ir para a Avenida a pé e pegar ônibus lá fora, que não tem ônibus para o bairro. O vereador Ingo Rames, que também é presidente da Comissão de Transporte Público, esteve no local e garantiu que agora eles terão como principal objetivo fiscalizar as ações realizadas após o incêndio. A gente precisa acompanhar isso tudo de perto. A nossa preocupação inicial é a retomada de todo o sistema e as investigações vão correr de forma paralela. A gente tem que ter muita cautela agora e acompanhar de perto para saber o verdadeiro motivo desse incêndio. Já a vereadora Júlia Casamasso, representante da coletiva feminista, informou que o olhar nesse momento precisa ser voltado para os petropolitanos. É um descaso, a gente precisa acompanhar de perto as apurações do que aconteceu, né? E tentar mesmo descobrir, né, através dessa investigação, o que aconteceu, justamente, como eu já falei, para que a população não sofra ainda mais, porque a gente depende de ônibus. Ainda na terça-feira, o prefeito Rubens Bontempo, a diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, o presidente da Câmara dos Vereadores, Júnior Coruja, e o vereador Léo França fizeram a primeira reunião de emergência após o incêndio. No local, ficou definido um plano de contingência para o transporte com ações de curto prazo. O prefeito colocou, solidarizando as empresas, mas também pedindo agilidade, porque a população não pode ficar sem um transporte público, no qual usam para ir para escolas, hospital, etc. Passando a conversa entre os empresários, Santos Petro e também a principal empresa, que é a Petroita Cascatinha, uma solução para o problema. A gente aqui, como Câmara fiscalizador do transporte público e também representante da população, imediato, torcemos que resolva o mais rápido possível. Vamos estar cobrando. Aconteceu, a gente lamenta muito, né? A empresa, a gente sabe que o prejuízo é grande, mas no momento agora a população tem que ser assistida e tem que resolver imediatamente. Pela manhã, a Polícia Civil esteve na garagem das empresas Petroita e Cascatinha para realizar a perícia e investigar as possíveis causas do incêndio. As câmeras de segurança da região foram recolhidas para análise do conteúdo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e, de acordo com a assessoria da polícia, outras diligências foram realizadas para esclarecer os fatos. Já o Disque Denúncia pediu para as pessoas que tenham qualquer informação sobre o caso que podem ser denunciados por meio do telefone 0300 253 1177. E após ter perdido 40% da frota no incêndio de hoje, as empresas precisaram reorganizar o serviço oferecido para que a população fosse menos impactada. Com isso, ônibus da empresa Master subiram a serra para ajudar a atender os usuários. O problema é que alguns deles quebraram no caminho. A fragilidade na oferta do transporte vem se agravando nos últimos anos, tirando a qualidade no deslocamento das pessoas para o trabalho, estudo e afazeres diários. Na manhã desta terça-feira, moradores de diversas regiões de Petrópolis, atendidas pelas viações Cascatinha e Petroita, tiveram que andar a pé ou recorrer aos carros particulares. O incêndio registrado nesta terça-feira na garagem das empresas resultou na redução do número de veículos, mas os problemas com o transporte público de Petrópolis não são novidade para quem depende diariamente do serviço. Para quem mora em Quitandinha, que nem eu, é complicado. Como é que foi hoje para chegar aqui? Eu vim de Uber. Juntamos eu e mais 3 pessoas, nós viemos de ônibus. Temos uma correria do dia a dia e desse problema aí na Petroita, né? Eu saí cedo, consegui vir, que os ônibus lá do meio da serra estavam vindo cheio. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis informou que 50 linhas estavam em circulação na cidade. Entre as linhas em funcionamento estão 502 Comunidade São Luís, 507 João de Deus e 510 Vale dos Esquilos, pertencentes à empresa Cascatinha, e 406 Dr. Touzete, 205 Valparaíso e 411 Vital Brasil, pertencentes à Petroita. A listagem completa está disponível no site TVC16.
16.com. Para dar suporte, 8 ônibus da empresa Master foram enviados à cidade. Enquanto a equipe da TV Correio da Manhã realizava uma transmissão ao vivo, foi flagrada a cena de um destes veículos sendo rebocado na rua Coronel Veiga. Já estava complicado, isso se quebrava toda hora no caminho, quando a gente ia na viagem, deixava a gente parar e ver no meio da estrada. De mal a pior, né, menina? Porque quando a gente pensa que vai melhorar, parece uma salada dessa daí. Como é que a gente vai saber de alguma coisa decente, de um governo desse? Moro na Dom João Braga. Aí ele faz para Sacatulo, Euclides da Cunha e Dom João Braga. Ele costuma às vezes deixar a gente na mão muito. Um dia desse ele foi lá em cima 4 horas, ficou lá em cima quebrado até quase 9 horas da noite, nós não tivemos ônibus. A CDL informou que Petrópolis não pode continuar com a precariedade no serviço de transporte público. Com o ocorrido, 20 mil pessoas ligadas ao comércio foram prejudicadas. Inclusive, os lojistas precisaram custear o transporte para que os funcionários fossem trabalhar. O Petrópolis Convention e Visitors Bureau divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Segundo o texto, a cidade só é boa para o turista se ela for boa para o morador e cobra que a prefeitura atue não apenas em uma operação emergencial na oferta de ônibus, mas em uma solução definitiva para o transporte público na cidade. Com o ocorrido, 8 mil trabalhadores do setor turístico foram afetados. A eficiência no deslocamento interfere no bom atendimento ao visitante e também na imagem positiva que a cidade precisa ter. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, mais 10 veículos serão enviados para Petrópolis na quarta-feira para dar suporte ao transporte público. Com isso, serão 20 ônibus da empresa Master circulando no município. E diante de todo esse problema, nós questionamos o Sindicato dos Rodoviários sobre a possibilidade de uma demissão em massa e de mais atrasos no pagamento dos salários dos rodoviários. O sindicato disse estar em contato com as empresas e que não há, por hora, nenhum tipo de movimentação da Cascatinha e da Petroita no desligamento de funcionários. O sindicato ressaltou que entende o receio dos trabalhadores, mas acredita que este não será o panorama da situação. O sindicato disse ainda que as empresas vão continuar operando, mesmo que por algum período, com ônibus de outras cidades. O sindicato também se pronunciou sobre o estado de saúde de José Luiz dos Santos, funcionário que ficou ferido no incêndio. A vítima está internada no Hospital Nelson de Saerpe e passa bem. Que bom que o trabalhador se encontra bem e que, segundo o sindicato, não há possibilidade de demissões. Apesar disso, é de conhecimento geral a falta de estrutura das empresas Petroita e Cascatinha, cujos coletivos quebram constantemente. Inclusive, nós mostramos um caso ontem aqui na TV Correio da Manhã, de um ônibus que tinha quebrado no centro de Petrópolis. Mas claro que mesmo assim ninguém esperava uma destruição como essa. Fatalmente, todos são afetados, desde os funcionários à população que vai usar um transporte ainda mais sucateado e com horários reduzidos, e até mesmo os empresários do setor. Por isso a gente espera que após tamanha tragédia, que por sorte não foi pior, a Prefeitura, por meio da CPTrans, o DETRO, a Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores, dentre outros órgãos, finalmente fiscalizem os absurdos que são cometidos há anos em Petrópolis, quando o assunto é transporte público. É inadmissível a situação de periculosidade que os usuários e os rodoviários são submetidos diariamente aqui na cidade. É um absurdo sem tamanho e uma omissão vergonhosa e escancarada por parte de quem deveria fiscalizar e mudar esse cenário caótico aqui no município de Petrópolis. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O proprietário dos caminhões incendiados no bairro Provisória, em Petrópolis, realiza vaquinha virtual para manter o emprego dos 20 funcionários. Medida protetiva parcial pode dificultar quebra de ciclo de violência. Apesar do fim da pandemia, preocupação com o vírus continua. Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa promove campanha de doação para o Dia das Mães. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O proprietário dos caminhões que foram destruídos por um incêndio no último domingo no bairro Provisório em Petrópolis está realizando uma vaquinha virtual para comprar um novo veículo. Na madrugada do último domingo, um incêndio atingiu 3 caminhões que eram utilizados para a coleta de reciclagem por um ferrovelho no bairro Provisório em Petrópolis. Os veículos estavam estacionados no terreno quando as chamas iniciaram de forma misteriosa, segundo o proprietário. Os bombeiros foram acionados, mas a causa do incêndio ainda não foi descoberta. A gente estacionou eles de tarde, fomos para casa. Quando foi de madrugada, na madrugada de sábado para domingo, ligaram para minha esposa. Aí falou que tinha um caminhão nosso pegando fogo. Aí eu avisei meu pai, ele mora aqui em cima. Aí ele veio, desceu correndo. Quando chegou já estava bombeiro, já estava tudo pegando fogo e não tinha como mais salvar nada. Os caminhões já estavam preparados para a primeira viagem que seria feita na segunda-feira com 17 toneladas de material. A maior parte sucata e papelão. Um prejuízo de mais de R$200 mil. Com isso, o proprietário criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro com o objetivo de dar continuidade ao trabalho e manter o emprego de 20 funcionários. A vaquinha virtual já arrecadou cerca de R$ 1.400. O objetivo é alcançar os R$200 mil perdidos após o incêndio. Quem quiser ajudar pode doar qualquer valor por meio do site vaquinha.com.br/vaquinha/ajuda para comprar um novo caminhão para reciclagem. A gente fica desolado, chateado, ver o trabalho de um tempo todo para poder conquistar sendo perdido assim do nada, mas a gente tem que seguir, A gente não pode desanimar porque tem mais gente que depende da gente, a gente não pode baixar a cabeça, tem que levantar e acelerar. A gente está contando com a ajuda, tem até esse caminhão aí que a empresa que a gente trabalha em parceria até ofereceu para a gente continuar trabalhando, para a gente não poder parar. E depois a gente vai ter que adquirir mais para não atrapalhar a operação. O ferrovelho existe há 19 anos no local e garante o sustento de 20 famílias de trabalhadores. No espaço são comprados todo tipo de reciclagem, como papelão, garrafas, embalagens PET e sucata. Atualmente, as empresas petropolitanas representam o maior número de clientes atendidos no local. A Organização Mundial de Saúde decretou o fim da emergência global devido à Covid-19 na última sexta-feira. A decisão foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa do órgão. O vírus agora é considerado um problema de saúde estabelecido e contínuo. Foram 3 anos, 1 mês e 25 dias de pandemia e que chegaram ao fim na última sexta-feira, 5 de maio, após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar que a Covid-19 não se configura mais como uma emergência de saúde pública internacional. A medida foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa da OMS. São 2 aspectos aí importantes, Um é essa questão, da retirada do status de emergência em saúde de interesse internacional, que aqui deu esse nome da pandemia, embora sejam conceitos ligeiramente distintos um do outro. Mas, enfim,
né? E o outro lado é a doença em si deixar de ser um problema, que não deixou. Né? Ela diminuiu o seu impacto e, por isso, deixa de ter esse status, né, de uma emergência de saúde de relevância internacional e entra no rol das tantas outras doenças que, sim, não são emergências, mas, sim, causam um impacto extremamente importante, continuam causando, né, um volume importante aí de internações e mortes mundo afora. Né? Foram períodos de incerteza, de tristeza, de locais e grandes centros completamente vazios. De acordo com a OMS, foram 765 milhões e 200 mil casos da doença confirmados e quase 7 milhões de mortes registradas. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Nós tivemos diversos percalços, né? Foi uma caminhada turbulenta por muitas vezes, né, com muitos desafios, com muita entrega, né, e uma carga de trabalho extremamente elevada, e com, né, aquela dor e aquela angústia, né, de saber que, olha, os números que a gente está olhando semana após semana são pessoas, né, são familiares, são amigos de alguém, então isso nos traz uma carga emocional muito forte, né, então isso teve realmente um peso para além, né, da questão direta, né, de estar ou não infectado. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 37 milhões de brasileiros que contraíram a doença e cerca de 700 mil que perderam a batalha contra o vírus. Uma doença que não escolheu cor, raça ou poder aquisitivo. Algo fora do comum e que mudou a vida de muitos. Com certeza, devido à pandemia, os cuidados respiratórios, enfim, com pública, aglomerações, com certeza mudou. Até hoje não, só na pandemia. Máscara, acabou tudo. Modificou muito a nossa vida, né? Geral, eu acho que de todo mundo, do mundo inteiro. São hábitos, né, que a gente teve que adquirir, como, por exemplo, usar máscara, né? Ninguém estava acostumado muito com isso. E uma coisa que já era para a gente fazer que nós não fazíamos, que era a questão de uma higiene mais adequada. Eu aprendi muita coisa com isso, higienizar alimentos que vêm do supermercado, que isso, independente da Covid, a gente já deveria fazer. A região sudeste foi a que mais registrou casos da doença. Foram mais de 14 milhões e 900 mil contaminados e mais de 337 mil mortes, o equivalente a 48% dos óbitos no país. Apesar do fim da pandemia, a preocupação com o vírus continua. Neste mês, o Ministério da Saúde ampliou a imunização com a vacina bivalente para as pessoas acima dos 18 anos. Foram mais de 553 milhões de vacinas aplicadas no país. No entanto, a pasta ainda continua encontrando desafios para ampliar a cobertura vacinal, principalmente as doses de reforço. No estado do Rio de Janeiro, 93% da população fluminense acima dos 12 anos completou o primeiro esquema vacinal. Contudo, apenas 64% desse público recebeu a primeira dose de reforço contra a Covid-19 e 22% a segunda dose de reforço. Parte justamente de ter deixado de ter esse status é justamente porque as vacinas que levaram a esse cenário, né, da diminuição desse impacto nas internações e nas mortes. Né? Foi justamente a vacina que mudou esse cenário. A gente olha os dados do Brasil, os dados dos outros países, a gente vê que os ciclos, né, cada novo ciclo da Covid foi tendo um pico cada vez menor nesses casos graves por conta justamente do avanço da cobertura vacinal na nossa população. Né? Mas a gente tem visto, sim, perda, né, de cobertura à medida que a gente vai avançando nas doses, ou seja, cada dose adicional, né, que foi inserida no nosso programa, por se observar que havia, sim, necessidade de entrar com uma dose adicional, mas a gente tem visto, né, que em cada faixa etária diminui a cada nova dose, né, e isso deixa a nossa população mais vulnerável. Em Petrópolis, 88,7% da população recebeu a primeira dose e 84,2% a segunda. Em Teresópolis, 85% receberam a primeira dose e 73,1% a segunda dose. Em Nova Friburgo, 90,1% da população foi imunizada contra o vírus e 84,36% a segunda. Já em Três Rios, os índices de imunização da primeira dose chegaram a 97,5% da população e 89,2% receberam a segunda. Em Paraíba do Sul, 93% da população receberam a primeira dose do imunizante e 83,6% a segunda.
Em Partido Alferes, 96,4% da população foram imunizadas com a primeira dose e 86,4% com a segunda. Apesar do fim da pandemia, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Mas eu acho bonito de ver. Volta e meia, a gente está no transporte, a gente está na rua e a gente vê pessoas usando máscara. A gente está pensando, olha, a gente aprendeu, a gente está aprendendo. E além disso, claro, a questão dos dados, né, de ter sistema de informação adequado, de ter, né, a publicidade desses dados, né, a divulgação desses dados, parceria entre agentes de saúde pública, pesquisadores, para justamente melhorar a qualidade dessa informação, né, e transformar o dado em informação para a ação, né, para que a população se informe, para que as autoridades saibam como agir. Isso tudo, né, são coisas são pontos extremamente positivos. A violência contra a mulher é um grande problema no Brasil e no mundo, e que muitas vezes é tratada como tabu, ou pior, com descaso. Por este motivo e por medo, claro, muitas vítimas não denunciam o agressor. Como se não bastasse, um estudo aponta que a medida protetiva parcial pode dificultar a quebra do ciclo de violência. Entre 2020 e 2023, a Justiça Brasileira emitiu 1.443.370 decisões sobre medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, que tinham como foco a segurança de mulheres vítimas de violência. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 71,87% delas foi concedida integralmente, mas 8,47% delas deixaram de contemplar algum aspecto que poderia garantir o bem-estar das mulheres e contribuir para o rompimento do ciclo de agressões. Além disso, 6,8% foram indeferidas. Maiara Vasconcelos, advogada, explica em quais casos a medida é estabelecida pela Justiça. Uma medida protetiva, ela é um mecanismo de proteção às mulheres, né, que sofrem violência doméstica, são mecanismos de afastar o agressor da convivência com a vítima. A medida protetiva parcial, ela vem com informações e, na verdade, mecanismos mais brandos contra o agressor na tentativa de lidir completamente a agressão. E aí são mecanismos, né, diversos da prisão, em que pode ser até mesmo um afastamento, né, determinado afastamento, uma distância física, proibição de meios de contato por telefonema, correspondência ou até mesmo por terceiro e as redes sociais. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que neste ano foram registradas 558 violações contra mulheres em Petrópolis. Dessas, apenas 107 foram denunciadas. As mulheres consideradas brancas foram as maiores vítimas, representando 241 casos de violência. Entre as mulheres de pele parda, 183 casos de violência foram contabilizados. As mulheres pretas aparecem em terceiro lugar, com 94 ocorrências, e em 40 denúncias a cor não foi identificada. Dados do Fórum de Segurança Brasileiro mostram que em 2022, cerca de 50 mil mulheres sofreram agressões diariamente. Ao longo do ano, foram mais de 18 milhões de mulheres violentadas. A maior parte dessas vítimas eram pessoas negras entre 16 e 24 anos de idade. A maior parte das agressões aconteceu dentro de casa pelo próprio companheiro. O relatório também dá pistas sobre as razões que levam as vítimas a não denunciarem o agressor. 28% das mulheres acreditam que resolvem o problema sozinhas. 21,3% não acreditam que a polícia solucione a questão. E 14,4% não acham que tem provas suficientes para incriminar o autor do crime. Diante do episódio mais grave de violência, quase metade das vítimas, 45%, afirmou não ter tomado nenhuma providência, enquanto a família foi a primeira opção para 17,3% delas. Quem pediu socorro também recorreu a amigos, 15,6%, e a uma delegacia especializada no atendimento a mulheres, 14% das vítimas. Você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Mais ou menos. Eu acho que tinha que ser mais rigoroso, né? Acho que as mulheres estão sofrendo muito, né? A medida protetiva é uma boa iniciativa? Com certeza, porque as mulheres têm que ter coragem de denunciar. A mulherada tem medo de denunciar, né? Prejudicando também não dá? Prejudica, porque ela é ameaçada, né? Aí o medo do que pode acontecer acaba travando ela. O Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa vai promover uma campanha de doação para o Dia das Mães entre os dias 12 e 14 de maio. O objetivo é aumentar os níveis dos estoques do banco que abastece os hospitais da cidade.
Este ano, o Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, vai homenagear as mães de uma forma um pouco diferente. Entre os dias 12 e 14 de maio, fim de semana em que é celebrado o Dia das Mães, as mães doadoras vão ser homenageadas com um presente especial no Banco de Sangue. As mães que forem doar sangue nesses 3 dias receberão, como lembrança desse ato, uma foto dela e do seu filho doando sangue. Então, as mães vão até o banco de sangue com seus filhos doadores realizar a doação e receberão uma foto desse momento, desse gesto de amor. Além da foto, as mães vão ganhar um almoço num restaurante que é nosso parceiro, o Bom Gourmet, ele lá no Quarteirão Brasileiro. Então, a mãe vai ganhar um almoço para ela e para o seu filho, em homenagem ao seu dia e a esse gesto tão bacana que é a doação de sangue. A campanha tem o objetivo de incentivar os doadores a colaborarem com os estoques do Banco de Sangue, que desde a pandemia sofrem com quedas constantes. A coordenadora do Banco de Sangue afirma que, em média, são feitas cerca de 28 doações por mês, o que é a metade do necessário para garantir a segurança dos atendimentos. As pessoas acabam esquecendo da importância desse ato, da importância desse gesto. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a única fábrica do sangue é o ser humano. Então, os hospitais não vão conseguir comprar sangue ou pedir em alguma fábrica, alguma farmácia. A gente precisa de um ser humano disposto a ajudar outro ser humano. Apesar dos estoques estarem baixos há alguns meses, Marcela afirma que no mês de abril, 1.700 petropolitanos se mobilizaram para realizarem doações e a intenção é manter os estoques em alta nos próximos meses. Hoje, o estoque do Banco de Sangue do Santa Teresa está em cerca de 55%. É um estado preocupante, porque se nós mantivermos um número baixo de doação por dia, como nós estamos tendo, nós vamos começar a utilizar muito mais do que eu consigo colocar em estoque. O Banco de Sangue do Santa Teresa funciona diariamente, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervé, no Bingen, número 1130. Vale lembrar que não é necessário estar em jejum para doar sangue, mas a pessoa não deve ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas ou alimentos gordurosos. A gente precisa que ocorra um aumento significativo do número de doadores diários, né? Nós precisamos que a nossa cidade ajude com a doação de sangue regular. Nós colhemos sangue todos os dias da semana, inclusive nos feriados e nos finais de semana. Então, se as pessoas conseguirem se programar, colocarem na agenda delas uma vez por ano para doação de sangue regular, não faltará. Então, a expectativa é que cada vez mais as pessoas se conscientizem e não esqueçam da importância regular de doar sangue. A cidade só tem sangue se as pessoas doarem sangue. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Centro de Integração Empresa-Escola, abriram esta semana as inscrições para o programa Jovem Alerta. O curso visa preparar os jovens para o mercado de trabalho. Podem participar do programa usuários do CRAS Bem Posta entre 14 e 21 anos, inscritos no Cadastro Único. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de maio no CRAS Bem Posta. Para a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e o número do NIS. O que você vai ver depois do intervalo? Prazo para tentar receber restituição no primeiro lote do imposto de renda termina nesta quarta-feira. 94 oportunidades são disponibilizadas pelo Balcão de Empregos de Petrópolis. Paraíba do Sul é a cidade que mais gerou empregos na região Centro-Sul Fluminense no primeiro trimestre. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, realizou uma análise a partir da plataforma Retratos Regionais e constatou que Paraíba do Sul foi responsável por 80% das novas contratações na região Centro-Sul Fluminense no primeiro trimestre de 2023. Só no primeiro trimestre de 2023, Paraíba do Sul foi responsável por criar 957 postos de trabalhos formais nos setores da indústria, comércio, serviço e agropecuária. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Com isso, Paraíba do Sul se tornou a cidade que mais contratou nos meses de janeiro, fevereiro e março. O destaque foi Paraíba do Sul, responsável pelo bom desempenho da região, reeditando o desempenho de 2022. A cidade apresentou um saldo positivo em todos os meses desse ano. Em março, a região Centro-Sul registrou 243 novas oportunidades de emprego, sendo que os maiores setores que geraram foi o do comércio e o da indústria. E Paraíba do Sul continua sendo a cidade que gerou mais empregos. Foram 139 oportunidades, seguida de Areal, com 41, e depois Sapucaia, com 19. A retomada dos postos de trabalho é essencial para a dinâmica da economia da região. Nos 3 primeiros meses do ano, foram mais de 33 mil novos empregos criados no estado do Rio de Janeiro. A análise informou ainda que o setor de serviços foi o que mais contratou. A administração pública se destacou como a principal contratante, seguida pelos segmentos de educação, que comumente têm desempenho positivo no início do ano por conta da volta às aulas. O setor industrial aparece em seguida, com a construção civil sendo a principal responsável pelo desempenho. Os serviços especializados para construção e obras de infraestrutura foram os destaques no segmento. A agropecuária também registrou saldo positivo, enquanto o comércio acumula saldo negativo em 2023, após o bom desempenho no fim do ano de 2022. A atuação da Firjan Senai qualifica profissionais alinhados com as demandas setoriais, gera oportunidades e incrementa a competitividade da indústria e de seu encadeamento. Para tentar receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote, o contribuinte deve entregar a declaração até esta quarta-feira. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, data limite para a entrega do imposto de renda. A Receita Federal informa que o pagamento é feito com base nas prioridades legais. A recomendação é que os grupos prioritários, como idosos, enviem a declaração até o dia 10 de maio para ter chances de receber no primeiro lote de restituição.
Isso porque o critério de desempate entre os grupos é a data de entrega. Os contribuintes com prioridade são idosos a partir de 80 anos, idosos com 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave e aqueles em que a maior fonte de renda seja o magistério. Os outros lotes de restituição serão pagos nos seguintes dias: segundo lote, em 30 de junho, terceiro lote, no dia 31 de julho, quarto lote, em 31 de agosto e quinto e último lote, no dia 29 de setembro. O contribuinte com imposto a pagar deve também enviar a declaração até esta quarta-feira, dia 10, se optar pelo débito automático da primeira cota ou cota única com vencimento no dia 31 de maio. Estão obrigados a declarar os cidadãos que tiveram em 2022 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Esta semana, o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibilizou 94 oportunidades de trabalho. As candidaturas devem ser feitas no site da Prefeitura até a próxima sexta-feira. As vagas podem ser acessadas por meio do site www.petropolis.rj.gov.br. Nesta semana, das 94 oportunidades disponibilizadas, há vagas para ajudante de eletricista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, engenheiro de instalações, entre outras. A lista completa pode ser acessada no site tvc16.com. O Balcão de Empregos é um serviço do Departamento de Trabalho e Renda vinculado à Secretaria de Assistência Social. No entanto, as etapas de entrevistas e contratações são de responsabilidade das empresas. As vagas são atualizadas semanalmente. E ainda falando de oportunidade, o TR Emprego continua com vagas disponíveis de emprego em Três Rios, com oportunidades em vários segmentos de atuação. Para se candidatar e concorrer a essas vagas, o interessado deve acessar a página sistemarecursoshumanos.com.br/3rios/SSI/vagas e cadastrar o currículo. Já a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda informou que disponibilizou 2.132 vagas esta semana. São 2.132 vagas de emprego disponibilizadas, sendo a maioria delas para os setores de serviços e de comércio, e 20,4% não exigem experiência. Pelo aplicativo Mais Trabalho RJ, são disponibilizadas 1.268 vagas. A gente ressalta ainda que o aplicativo também disponibiliza cursos de capacitação profissional para a população fluminense. São ao todo 58 cursos disponibilizados. O aplicativo Mais Trabalho RJ está disponível tanto para Android quanto para iOS. Além disso, pelo Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são ofertadas 864 vagas de emprego. Essas oportunidades são para as regiões Médio Paraíba, Metropolitana, Serrana e Norte do Estado. Para acessar todas as oportunidades, basta acessar o site www.trabalho.rj.gov.br e acompanhar as vagas que são atualizadas semanalmente. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. A Secretaria de Serviços Públicos de Nova Friburgo está intensificando a produção de novas mudas de plantas ornamentais no Horto Municipal. As plantas estão sendo alocadas em recipientes para pronta expedição, visando a composição paisagística e recuperação de praças, jardins e canteiros da cidade. As mudas já estão sendo utilizadas na revitalização de canteiros da Avenida Alberto Braune e nas jardineiras utilizadas como divisória de pista no Paissandu. A equipe do Horto Municipal também vem trabalhando na produção de novos canteiros e no cuidado de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Nova Friburgo, nesta quarta-feira, a chuva começa no período da tarde. As pancadas podem ficar mais intensas e se estenderem até a noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e névoa. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 12 e a máxima de 25 graus. Petrópolis pode esperar por um dia de céu encoberto.
o município serrano pode esperar por muita chuva, principalmente no período da tarde e da noite. Há ainda a previsão de trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e a máxima de 19 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte no período da tarde e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Em Partido Alferes, a quarta-feira vai ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. Há possibilidade de declínio na temperatura, com mínima de 16 e a máxima de 25 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de chuva intensa, principalmente no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Já os ventos serão fracos nesta quarta-feira, nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.